Fala galera, aqui é o professor Rafael falando e o canal Vem Resolver traz para você hoje o seguinte exercício. Um grupo de 5 trabalhadores consegue pintar uma área de 100 metros quadrados. Se 12 trabalhadores realizarem esse serviço, quantos metros quadrados conseguirão pintar? Muito bem. Perceba que esse exercício está sugerindo para nós que existe uma relação entre o número de trabalhadores e a área que esses trabalhadores conseguem pintar. Então, eu vou montar aqui uma tabela com essas duas grandezas. A grandeza trabalhadores e a área que eles conseguem pintar. O exercício nos fala que quando tem 5 trabalhadores, eles conseguem pintar uma área de 100 metros quadrados. E a pergunta é, qual é a área, eu vou chamar de X, qual é a área que 12 trabalhadores conseguem pintar? Muito bem. Imagina agora comigo uma seguinte situação para a gente entender como que vai proceder para realizar esse exercício, para resolver esse exercício. Se você tivesse um único trabalhador e você soubesse que esse trabalhador consegue pintar uma área de 30 metros quadrados. Se você dobrasse o número de trabalhadores iguais a esse que você tem, quantos metros quadrados esses 2 trabalhadores vão conseguir pintar? Se um consegue 30, o dobro de 30 vai ser quanto? 60. Mas e se eu multiplicar por 4? Um trabalhador pinta 30 metros quadrados. 4 trabalhadores, eu vou ter que multiplicar 30 por 4. Vai dar o quê? 120. Então, olha só o que esse problema nos diz. Ele nos diz que quando eu aumento o número de trabalhadores, quando eu aumento o número de pintores, né, no caso aqui, a área que se consegue pintar no total também aumenta. Se eu dobro o número de pintores, a área também dobra. Se eu triplico o número de pintores ou de trabalhadores, a área também vai triplicar. Então, que tipo de problema é esse que nós temos diante de nós? Nós temos um problema de proporção. E essa proporção é do tipo proporção direta, porque uma grandeza aumenta e a consequência é o aumento da outra grandeza. Então, perceba que nós temos uma proporção e nós conhecemos 3 valores dessa proporção e nós temos que determinar o que está faltando. Quando nós temos uma proporção desse tipo, a gente chama de regra de 3. Regra de 3, porque nós temos 3 elementos e vamos calcular o que está faltando. Como nós temos apenas 2 grandezas, chamamos essa regra de 3 de regra de 3 simples. E como a proporção associada a essa regra de 3 é uma proporção direta, chamamos essa regra de 3 de regra de 3 simples e direta. Então, vamos lá. Agora que nós sabemos disso, como vamos fazer para achar o nosso x? Aí é que entra a vantagem, né, de nós sabermos que essa proporção é uma proporção direta. Quando existe essa proporção direta, significa o seguinte, que a razão entre número de trabalhadores e a área pintada vai ser a mesma. O que eu quero dizer com isso?
Quando você divide o 5 pelo 100, é o mesmo resultado de dividir o 12 pelo x. Então, 5 dividido por 100 é o mesmo resultado que 12 dividido por x. Então, assim você tem a proporção direta. Como que a gente vai resolver essa proporção direta? A gente vai multiplicar cruzado, vai fazer a regra fundamental das proporções. Então, 5 vai multiplicar o x e o 12 vai multiplicar o 100. Ok? Aí nós vamos ter a seguinte situação. Vai ficar 5 multiplicando x, né? 5x, igual a 100 vezes 12. 100 vezes 12 dá 1.200. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse 5 e vai jogar para o outro lado. Vai ficar 1.200 dividido por 5. O 5 estava multiplicando o x. Quando eu jogo para o outro lado, ele tem que vir dividindo. Então, 1.200 dividido por 5 vai dar 240. Como o nosso x tinha a ver com área e estava em metros quadrados, a gente vai dizer que o x vale 240 metros quadrados. Então, os 12 trabalhadores, eles conseguem pintar juntos 240 metros quadrados, ok? Eu coloquei aqui uma possibilidade de uma segunda solução. Você pode resolver esse exercício aqui também pelo chamado método de redução da unidade. Como que funciona esse método de redução à unidade? Bom, unidade, como o próprio nome já sugere, tem a ver com 1. O que isso significa no nosso exercício? Ora, se 5 trabalhadores conseguem pintar, uma área, um grupo de trabalhadores consegue pintar uma área de 100 metros quadrados, eu vou querer saber quantos metros quadrados um trabalhador desse consegue pintar. Então, como que eu vou descobrir isso? Eu vou pegar o 100 e vou... Tá parecendo 400, né? Vamos voltar aqui um pouquinho e colocar o 100 corretamente. 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Então, um trabalhador consegue pintar 20 metros quadrados. Mas o exercício não pede um trabalhador. O exercício pede 12. Quantos metros quadrados 12 conseguem pintar? Você vai pegar esse 20, que é o que um trabalhador consegue, e vai multiplicar por 12. Então, vai ficar 12 vezes 20, que dá 240 metros quadrados de área. Então, um problema, 2 modos de nós resolvermos. Um utilizando regra de 3 e o outro utilizando o método de redução à unidade. Ok? Eu espero que esse exercício tenha te ajudado. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo. Se você não entendeu, deixa teu comentário, que assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Ok? Um abraço para você. Fui!